Bom dia, amigos, discípulos e seguidores de Peter Drucker como eu. Durante todo o debate que começou-se a travar depois da Segunda Grande Guerra sobre se o mundo estava ingressando numa nova etapa da Revolução Industrial, Peter Drucker estabeleceu um divisor sensível e preciso de que, e a partir do final da Segunda Grande Guerra, iniciava-se a sociedade e a economia do conhecimento. Num texto histórico e referencial, página 113 do seu livro Desafios Gerenciais para o século XXI, no original Management Challenges for the 21st Century, o mestre aponta o exato momento em que a revolução industrial, única, e não várias, como muitos insistem em dizer todos os dias, segunda, terceira, quarta revolução industrial, onde a revolução industrial única evolui e ingressa na sociedade e na economia do conhecimento, tendo em Taylor o construtor da ponte para essa travessia. Diz o mestre, aspas, o primeiro passo para tornar produtivo o trabalhador manual é olhar para a tarefa e analisar os movimentos que a constituem. O segundo é registrar cada movimento, o esforço físico que requer e o tempo que leva. A seguir, os movimentos desnecessários podem ser eliminados. E sempre que examinamos o trabalho manual, descobrimos que muitos dos procedimentos tradicionalmente mais reverenciados acabam revelando-se um desperdício e não acrescentam nada. Então, cada um dos movimentos que permanecem como essenciais para a obtenção do produto acabado é formulado para que seja executado da maneira mais simples e fácil possível, causando o mínimo de esforço físico e mental ao operador e exigindo o mínimo de tempo. Na sequência, continua o mestre, esses movimentos são reunidos novamente numa tarefa, isto é, numa sequência lógica, e, finalmente, as ferramentas necessárias à execução dos movimentos são redesenhadas. E sempre que olhamos para qualquer tarefa, independente dos milhões de anos durante os quais foi executada, sempre constatamos que as ferramentas tradicionais estavam erradas. Por exemplo, a pá usada para carregar areia numa fundição, em verdade, a primeira das tarefas executadas por Taylor, o formato e o tamanho estavam errados. E também o cabo, mas constatamos rigorosamente o mesmo em relação a todos os demais instrumentos, a todas as demais ferramentas, tradicionais, até mesmo as que os cirurgiões utilizaram durante décadas, fecha aspas, foi o que disse o adorado mestre. Agora eu vou completar. A síntese é a seguinte, amigos. A partir do momento em que Taylor nos ensinou a olhar com atenção o que vinha sendo feito, em admitir que poderia existir uma forma melhor de fazer a mesma coisa e correr atrás, mediante estudos de tempos e movimentos, nos alertou que todo desenvolvimento futuro concentrava-se em nossa capacidade humanos de redispor e reorganizar funções e tarefas a partir de nossas constatações convertidas em conhecimento. Diante desses fatos definitivos, brotou na cabeça do mestre a diferença essencial entre eficiência e eficácia. Eficácia, componente fundamental e decisivo da sociedade e da economia do conhecimento. Eficácia, fazer certo e exclusivamente as coisas certas e não mais todas as coisas. Durante quase um século, e esse é quase sempre o primeiro exemplo que me vem à cabeça, para se conseguir riscar e acender um singelo palito de fósforo, eram necessários 2, 3, 4, 5 tentativas. Né? O fósforo, elemento químico, foi descoberto acidentalmente por um alquimista da cidade de Hamburgo, na Alemanha, o Henning Brandt, no ano de 1669. Virou a tal varinha, com enxofre numa das pontas, que hoje chamamos de palito. 11 anos mais tarde, quando Robert Boyle criou uma folha de papel áspero com a presença do fósforo. O calor decorrente da fricção com a superfície áspera
fazia com que o fósforo liberasse faíscas, incendiando o enxofre. As primeiras caixas de fósforo só começaram a ser comercializadas no ano de 1826. No Brasil, a tal caixa de fósforo só chegou no século XX pela obra da Fiat Lux, que encontrou sua denominação, seu naming, nos textos bíblicos, numa frase supostamente dita por Deus durante a criação do mundo. Fiat Lux, faça-se a luz. E durante décadas, para se conseguir a chama, era necessário friccionar-se o palito sucessivas vezes, no papel coberto com fósforo para se ter sucesso. Algumas vezes o palito quebrava, outras vezes, no desespero, na quinta vez acendia e a gente acabava queimando o dedo, até o dia que, singelamente, algum observador sugeriu, agregando o fator conhecimento, que se ranhuras fossem produzidas na superfície do papel de fósforo, o grau de eficácia seria total. E assim aconteceu. De cada 100 tentativas, para 59 de sucesso do papel de fósforo liso, para 98 com as simples ranhuras. Com a inclusão de singelas ranhuras, a performance aumentou espetacularmente e fez-se a luz. Essa é a sociedade e economia do conhecimento em que hoje vivemos, onde o ser humano é resgatado em sua plenitude. Talvez uma das maiores, se não a maior contribuição de nosso adorado mestre e mentor, Peter Drucker. Um bom dia e até amanhã.